Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Nós vamos ler 8 versos, até o verso 8, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Nós estamos no estudo sistemático de Atos dos Apóstolos. Glória a Jesus, glória a Jesus. Bendito seja Deus. Assim está escrito. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns piedosos foram enterrados dele, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção em ele, porque ouviam e sinais que faziam. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, e os que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Maravilha, nós temos pouco instante para pensar aqui, mas vamos pensar comigo aqui, muito importante esse texto. Vocês que estão estudando com a gente sabem que nesse texto a igreja está cheirando a derrota. Quem olha de fora pode pensar que a igreja não vai crescer. Está surgindo uma igreja forte, fervorosa, cheia do Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, sustentada pelo ensinamento de Cristo e pela palavra. Toda a resposta que o Evangelho tem vem nascendo das raízes que Deus deixou através de Moisés, no Pentateuco, dos profetas, e eles têm extraído mensagens poderosas. E a vida de Estevão foi o primeiro mártir. A igreja perseguida, sob os pés de Saulo, as roupas ensanguentadas de Estevão, e a igreja vai crescendo. E a perseguição que Deus permitiu a igreja ter, tem um propósito. Não há aflição que o servo do Senhor passe, não há perseguição que um servo do Senhor passe, sem que esta perseguição tenha um propósito. Perceba que o alvo de Cristo aqui, na perseguição da igreja, e quando a gente fala em ser perseguido, se eu perguntasse aqui quem quer ser perseguido, era melhor ser o perseguidor, né, não é? Dá uma aparência que é melhor ser o perseguidor do que ter alguém que está nos perseguindo, ora à nossa frente, ora às nossas costas, ora nos impedindo de caminhar, ora querendo apagar a história que estamos fazendo, ora fechando portas, horas difamando. No caso aqui a perseguição era ainda mais séria, porque eles queriam matar, eles queriam destruir, eles queriam barrar. Mas quem é que pode barrar a marcha da igreja de Cristo Jesus? Então tinha um propósito. E esta mensagem que eu quero deixar no seu coração hoje. Fale para quem está do seu lado. Quando estiver sendo perseguido, fale, por favor. Nós sempre temos uma palavra profética. Quando estiver sendo perseguido, cresça. Quando estiver sendo perseguido, irmão, cresça. Não morra não, meu filho, cresça. Quando estiver sendo perseguido, espalhe. De que maneira que eu cresço? Alcance a Suzy, alcance a Salviana, alcance a Rita,
alcance a irmã Goiaci. De que maneira que eu cresço? Vai alcançando o outro, irmão. Que a mensagem, ninguém para a força, o poder do Evangelho. Não fica aí num lugar embirrado. Daqui não sai, daqui ninguém me tira, tá sangrando, morrendo, perdendo a vida. Não, irmão, você está sendo perseguido, cresça. Movimente-se, se movimenta. Não insiste, de repente não é hoje nessa porta que você vai crescer, não é hoje neste ambiente que você vai frutificar, de repente não é essa pessoa, não é esse momento que você deve gerar aliança com essa pessoa, pode vir a ser depois, mas não é agora. Saia do meio desse conflito, porque o que é que Deus faz? Está sendo perseguido, sai de Jerusalém, vai aos confins da terra, parece que você que fica vendo. Vocês sabem que eu leio a Bíblia mergulhando no texto, parece que eu chego e fico vendo, né? Perseguiu ali, perseguiu lá no setor Sol Nascente, foi lá para o setor Flamboyant, perseguiu lá no Porangatu, foi lá para Goiânia. Olha o tanto que cresceu, olha o tanto que cresceu. Perseguiu em um lugar, avançou para o outro, foi crescendo, o Evangelho foi crescendo. Olha o texto, onde havia um perseguido, onde estava um perseguido, ele virou uma palavra enviada, uma mensagem enviada. Ele não foi enviado com amargura não, irmão. Ele não chegou lá, eu vim para cá porque eu estou sendo perseguidinho, coitadinho de mim, eu fui ferido. Não, ele foi com uma mensagem. Eu estou sendo perseguido por causa da mensagem. E a mensagem que eu tenho, onde eu preguei, ela não me cabia, mas a mensagem ficou lá, e a minha missão é colocá-la aqui, até que aqui eu seja perseguido e vá para onde Deus me enviar. Mas tem uma coisa que eu tenho na boca, é a mensagem. Então, se você está sendo perseguido, meu filho, cresça. Eu estou desde o início da semana dizendo a vocês, desde que nós começamos a estudar sobre a instituição dos diáconos da igreja, eu estou desde segunda-feira dizendo a vocês, não tenham medo de se destacar no reino. Não tenha medo de se destacar na obra. Se você for servir a água, seja o melhor servidor de água da igreja. Se você for limpar o chão, seja o melhor limpador de chão da igreja. Se você for repartir a ceia, faça isso com lágrimas nos seus olhos. Está tocando pão no corpo de Cristo. Se você vai adorar, não chega aqui relaxadamente dizendo, eu não ensaiei, mas é para Jesus, abençoado, porque é para Jesus, você tinha que ter ensaiado. É porque é para Ele que tinha que ter feito. Então nós precisamos, não tenha medo de se destacar, irmã. Não tenha medo, faça sempre o seu melhor. Fazendo o seu melhor, se prepare para ser perseguido. Se prepare para ser perseguido. Perceba que o texto, ele é poderoso, porque começaram a ser perseguidos em Jerusalém. Saíram de Jerusalém para ir para os confins da terra. E onde eles chegavam, veja que Filipe, onde ele chegava, ali havia cura, os demônios saíam, o poder das trevas era vencido, e muitos coxos e paralíticos eram curados. Glória a Deus, aleluia. Cresça no poder de Deus, cresça na unção do Espírito, cresça no poder da palavra, cresça se deixando Deus se revelar através da sua vida. Cresça, irmão, não fica igual lagarta amontoado, uma sugando a seiva da outra. Já viu que as lagartas assim que tem no pé de laranja, de mexerica, de limão, elas grudam assim na outra, assim, morre tudo junto. Morre tudo junto. E ainda fede. Porque fica junto ali, o odor daquele lá não é umidade. Aquilo ali é unido para matar a planta. Então tem unidade que se ficar junto morre, irmão. Espalha, cresça, deixa o Espírito fazer crescer. Agora, já que nós vamos tratar de assuntos da alma e meu tempo já está acabando, mas pelo menos um pouquinho aqui, deixa eu só para você guardar. Qual o propósito de Deus na perseguição? Lembra que precisou de alguém, um varão piedoso. Não dá, eu fico fazendo vocês pensar aqui, não dá impressão, mas o Estevão morreu pregando o Evangelho. Ontem nós dizemos ali, quando for apedrejado, não veja o capeta não, veja o céu aberto.
Ao invés de ver a Satanás quando você está sendo apedrejado, olhe para Cristo, veja os céus abertos. Em vez de deixar a ira dominar tua mente, o nervoso dominar tua mente, o nervoso dominar teu coração, ao invés de você falar assim, fiquei cego, abra os olhos e veja Jesus. Veja Jesus. Outra coisa, se prepare para ver um Jesus que está ressuscitado, sentado sobre o trono e ficou te olhando assim, ser morto, ó. Não agiu, não impediu, não interferiu, não moveu. O propósito dele era que através do sangue muitos outros irmãos fossem gerados. Pare de olhar pensando que Jesus vai defender todas as suas feridas. Estava todo mundo com a pedra na mão. Jesus não enviou um anjo para matar nenhum. Levaram Estevão para fora e o apedrejaram. Pegou as suas roupas e botou no pé de pau. Vira a página da sua Bíblia aí, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, verso número 19. A epígrafe do texto, não sei se está na sua igual está na minha. A epígrafe é aquele escrito em negrito assim por cima de quando vai começar no novo texto. A epígrafe do texto está assim: o perseguidor é perseguido. Olha como que está o texto: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo na sinagoga pregava o evangelho, pregava Jesus, e este era o Filho de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Olhe bem para mim aqui, para você guardar isso. A perseguição tem um fundamento, irmã Lia. A perseguição tem um propósito, o irmão William: transformar perseguidor em irmão. Glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, Ramaço. Nós já vamos orar. Ai, chúbia. Mas nós vamos encerrar com isso aqui que você vai ficar na sua mente hoje. A perseguição tem um propósito: transformar perseguidor em irmão. Aquele que te perseguia, aquele que recebeu sangue nas suas vestes, vai agora, esse peso aí a obra não parou em Estevão, mas o sangue de Estevão gerou um Paulo. O sangue de um Estevão gerou um Paulo. Porque quando estava perseguindo e apedrejando Estevão, quando Jesus se encontra com Saulo, e a caminho de Damasco, nós vamos estudar isso semana que vem, quando ele encontra, ele diz: porque tu me persegue? Não diz porque tu persegue a igreja, porque tu persegue o Estevão, porque tu persegue a Maria José. Não, ele diz: porque tu me persegue. Quando tu persegue os meus, persegue o meu evangelho, tu está perseguindo a Cristo. Já que tu é um perseguidor, tu vai se transformar em um perseguido. Tu vai se transformar em um ganhador de almas. Tu vai se transformar em irmão de Estevão. Irmão de Estevão. O máximo que a dor pode fazer no seu coração, com aquele que te ofendeu, com aquele que é seu ofensor, é transformar ele em seu irmão, irmão. É te botar ele na mesma mesa, não na tua mesa, mas na mesa de Deus, na mesa de Cristo. Aí aqui na mesa de Cristo, na mesa da ceia, nós pegamos o pão. Esse é o sangue de Cristo. Tomai e comei dele todos. Esse é o corpo, a mesa de Cristo. Senta você, o seu irmão, aquele que te perseguiu e você que foi perseguido. E a máxima do evangelho é essa: transformar perseguidor em irmãos e colocar ele na mesma mesa e fazer com que aquele seja um ganhador de alma. Quem sabe aquele que está te perseguindo vai fazer com que o seu ministério seja revelado. Quem sabe esse que está te perseguindo vai te tirar deste lugar, te tirar deste ambiente e te levar para o propósito que Deus já tem gerado para a sua vida. E já vamos terminar. Vamos fazer o ciclo de oração.